Graça e paz, queridos. Hoje a meditação do dia está em Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, nessa passagem aqui, a gente percebe um contexto. O contexto é que Deus, antes de Eva ser criada, Deus já tinha falado com Adão, em Gênesis 2, que ele não deveria de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi um mandamento entregue a ele, dizendo, que se ele comesse dela, ele iria morrer. Quando Deus faz Eva para estar como adjutora, no original vai dizer lá no versículo 18 do capítulo 2, vai dizer que ela seria aquela adjutora como se alguém que estivesse diante dele é aquela pessoa que vai ajudar o seu marido, que vai amparar o marido. Então aqui a gente já vê algumas funções que Deus tem para a mulher, e Deus também em Gênesis 2 já tinha dado algumas funções para Adão, inclusive de guardar o jardim, de cuidar do jardim. Sendo apenas uma delas, havia outras mais. Mas se a gente traz para o contexto da família, a gente percebe que a mulher estaria diante do marido. E aqui a gente talvez não perceba o que está nas entrelinhas. Estar diante do marido somente está querendo dizer que o marido estaria próximo dela, que ambos estariam juntos. Que essa submissão a ele, a missão dela dependeria dele também, e de estar em comunhão com ele, de estar próxima a ele, amparando, porque você só ampara quem está próximo de você. Você só ajuda quem está próximo de você. Se alguém estiver distante de você, você não tem como ajudar. Ou de repente até tem financeiramente, mas aqui eu estou trazendo um contexto de Eva, ela toma uma atitude de desobedecer a Deus. E nessa atitude ela decide pegar o fruto que Deus disse para não pegar e comer. E o texto vai dizer que ela também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Esse livro de Gênesis, a gente não tem como mensurar o tempo que a serpente ficou conversando com a Eva. Mas tem como a gente perceber que nada foi feito da parte de Adão em relação a isso. A gente vê a serpente conversando com Eva, mas a gente não vê nenhuma intervenção do marido bloqueando essa conversa. A gente não vê nenhuma conversa de Adão conversando com Eva, dizendo o que você está ouvindo está errado. Ou a gente não vê a Eva contando para o marido o que a serpente estava conversando com ela. Então a meditação de hoje quando não se cumprem as funções de cada papel dentro de uma família, quando um familiar se omite, quando um familiar ele começa a deixar de executar aquilo que Deus designou para ele, o pecado entra, a queda entra. Tudo dendrigola dentro de uma família, tudo vai por água abaixo. Então, a gente pergunta onde é que estava Adão, mas também como que essa conversa entre esse casal já estava no Éden. A conversa com a serpente foi mais predominante do que a conversa com o marido. E esse marido, quando Eva tentou oferecer esse fruto, Eva quebra com a autoridade primeiramente de Deus, depois quebra com a autoridade do marido, quando ela toma a iniciativa de pegar o fruto e oferecer ao marido. Significa que com as atitudes ela estava liderando o marido. E o marido, como líder, poderia ter agido na autoridade que ele já tinha designada por Deus e dizer, eu não vou comer. Ou estar mais perto de Eva, vendo a intenção dela de comer aquele fruto, ou que a serpente talvez já tinha mudado um pouco a forma dela de pensar, ter falado assim, não, vamos lembrar do mandamento, Deus falou para a gente não comer, exercendo a autoridade dele sobre aquele relacionamento, sobre aquele jardim que foi dado para eles cuidarem juntos. Então, queridos, fica aqui essa palavra de meditação para você.
É muito sério quando o líder da casa se omite, quando a adjutora se omite. É muito sério quando uma família decide desrespeitar as leis de Deus. Tem tudo para dar errado. Hoje em dia a gente vê pessoas dizendo, né, não é preciso casar, porque se a gente viver junto, daqui a pouco, de alguns anos, se a gente se separar, ambos vão ter direito, né, aos bens, né? Mas a questão não é só zelar pelos bens se houver separação. A questão é de agir uma família dentro da legalidade, dentro da lei dos homens, dentro da lei de Deus e com seus respectivos papéis. Então a gente vê ultimamente as coisas meio que degringolarem mesmo, né? Quando se trata de regras, quando se trata de papéis, quando se trata de compromisso e de zelar, de ter responsabilidade com aquilo que é confiado em suas mãos, muitos se omitem. Muitos na hora H não querem ter esse compromisso de fato. Então, escolha bem. Se você ainda não casou, escolha bem. Porque uma pessoa que não tem compromisso com Deus dificilmente vai ter compromisso com você. Então, zele por observar as atitudes, o caráter, o coração, o temor a Deus, porque no final das contas, um péssimo líder ou uma péssima adjutora vai fazer você cair. Vai fazer você banalizar as leis de Deus. Enquanto um pode estar mais fraco, o outro levanta. Então é por isso que é muito sério estar em relacionamentos com pessoas em que as leis de Deus não necessariamente têm que ser obedecidas, mas o que prevalece são os interesses pessoais. Então fica aqui essa palavra para o seu coração. Eu espero que ela seja discernimento para você. Talvez você possa estar noivo, possa estar noiva. Observa. Se ele ou ela, dependendo da situação, negocia a palavra de Deus para se dar bem. Cai fora, ainda dá tempo. E você que ainda já está prestes a casar e você tem visto alguém temente ao Deus, alguém que não negocia a palavra de Deus, isso é um bom caminho. Porque o temor é o princípio da sabedoria. O casal que se mantém em obediência às leis de Deus tem tudo para dar certo, porque eles vão superar juntos até as fases mais críticas do casamento. Por obediência a Deus, eles vão obedecer e vão passar por todos os tempos, as estações, as tempestades, e vão prevalecer, porque eles não vão negociar obedecer a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.